Tudo bom, pessoal? Gostaria de compartilhar com vocês hoje mais um vídeo sobre a seguinte pergunta: Cristo ou César? Quem você adora? Bem, no ano 42 a.C., após a morte de Júlio César, o Senado romano lhe conferiu o título de divindade. Isto é, o Senado romano divinizou o imperador Júlio César. Na verdade, isso foi uma manobra de Otaviano a fim de legitimar o nome de Divi Filhos, filho do deus Júlio César. A partir de então, passou a ser comum a prática do culto ao imperador. Os imperadores, uma vez divinizados, recebiam homenagens, recebiam adoração. Eles começaram a perceber, então, que isso estava ganhando uma proporção, não somente uma proporção religiosa, mas também uma proporção política. Então os imperadores começaram a ser divinizados ainda vivos. O culto ao imperador começou a servir como uma forma de unificação do império. No ano 14 depois de Cristo, Augusto, que na verdade recebeu esse nome, se chamava ele Otaviano, mas recebeu o nome de Augusto, no ano 27 a.C., chegou a ser decretado pelo Senado romano a sua ascensão ao céu. Perceba então que isso começou a ganhar uma proporção muito grande em todo o Império Romano. Assim, no Império Romano, principalmente em Roma e nas colônias romanas, o culto ao imperador era largamente difundido, era largamente praticado. Dentre as colônias romanas, aqui, para o nosso interesse, queremos destacar a colônia romana de Filipos. Como colônia romana, Filipos era uma espécie de Roma em miniatura, isto é, Filipos era regida pelas leis romanas. E os cidadãos de Filipos gozavam das mesmas prerrogativas e direitos que os cidadãos de Roma gozavam. É interessante que, sendo uma colônia romana, é muito possível e provável, como prova os arqueólogos, que em Filipos existia templos, estátuas a esses imperadores, a estas divindades, e assim eram adorados pelos cidadãos da cidade. Paulo então usa um hino já comum na comunidade, um hino que já circulava no seio da comunidade, no capítulo 2 de Filipenses. E no final desse hino, no verso de número 11, está escrito assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na verdade, Paulo usa esse hino, que já era comum no seio da comunidade, porque Paulo vê nele o resumo daquilo que ele pregava e daquilo que ele acreditava. Mas o que é significativo aqui é o nítido contraste que o hino apresenta. Porque no hino, o Senhor é Jesus Cristo. A palavra Senhor, no original grego, é Kyrios. Kyrios, Jesus Cristo. É interessante que a mesma expressão, que a mesma palavra também aparece no momento ou no âmbito do culto ao imperador. Porque no culto ao imperador, o Senhor, o César, o imperador, ele era chamado de Kyrios, ele era chamado de Senhor, um Senhor divino. E Jesus, no hino, é chamado de Senhor. E aí nós notamos o contraste. Senhor César, Kyrios César, ou Kyrios Jesus Cristo. E eu te pergunto agora, quem você adora? Porque o Senhor César ascende ao poder, sobe ao poder, assenta ao trono, por meio da espada, por meio do derramamento de sangue, por meio das manobras políticas, das intenções, das articulações, eliminando alguns, trazendo alguns para mais próximo de si, a fim de conseguir chegar no trono, chegar no poder. Cristo não. Cristo senta no trono, ascende, é assunto ao céu, assenta ao trono e se torna o Senhor soberano do universo, por meio da encarnação, por meio da humilhação, por meio da zombaria, por meio da crítica, por meio da entrega para com o próximo. Eu te pergunto agora, quem você adora, Cristo ou César? Se você puxa o tapete do outro, se você faz disse-me-disses, fofocas,
a fim de ascender, a fim de ganhar notoriedade, a fim de conseguir aquele cargo que você está olhando, que você está almejando, se você faz intrigas dentro da igreja a fim de ser bem visto, a fim de sentar-se numa cadeira de status importante, na verdade o Senhor que rege a sua vida é César. Mas se você humildemente trabalha, se você traz consigo os ensinamentos de Cristo, encarna o exemplo de Cristo, uma vida dedicada ao próximo, uma vida dedicada ao outro, uma vida que alguém que ama, que abraça, que se preocupa com o outro, que não pisa, mas simplesmente quer o bem do outro. O seu Senhor é Jesus. Que possamos adorar Cristo e não César. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus continue auxiliando e lhe ajudando a cada dia. Um grande abraço, Deus abençoe.